A adrenalina no trabalho de parto. A adrenalina é o hormônio da ameaça, do medo. É o hormônio que faz a gente ter a ação de luta e de fuga. Ela é ativada geralmente quando tem qualquer situação ameaçadora ou assustadora. Por que será que a adrenalina tem que estar no parto? A verdade é que não era para estar. A gente precisa se sentir realmente muito segura durante o trabalho de parto. Mas essa não é a realidade. Existem aí medos internos e externos, né? Estímulos para esses medos, na verdade, internos e externos, e que muitas vezes acionam a adrenalina no nosso corpo, atrapalhando inclusive o processo do trabalho de parto. Meu nome é Jussi Cordeiro, eu sou doula, educadora perinatal e hipnoterapeuta e teta healer. E hoje eu quero conversar um pouco sobre esse hormônio e como ele pode influenciar o seu trabalho de parto. Mais do que como ele pode influenciar, como você pode diminuir a influência dele no seu parto. Vem comigo! Então, gente, a adrenalina, na verdade, ela chega quando a gente precisa, de fato, entrar em ação. Então, o que acontece? Por que a adrenalina, ela às vezes vem no momento do parto? Na época lá das cavernas, quando a gente, tinha um cérebro ainda mais primitivo, na verdade, a gente usava a adrenalina quando realmente era necessário, por exemplo, fugir de um predador, fugir de um leão. Então, qual era a função, Qual é a função de adrenalina? Causar uma ação instintiva de evasão, ou seja, de fuga, para assegurar a sobrevivência da mãe e da espécie. O que aconteceu nos dias de hoje, Nos dias de hoje, essa adrenalina ela chega por conta de medos, medos subconscientes, medo já reconhecidos e talvez medos desconhecidos, da mulher. E essa adrenalina, às vezes, ela vem no momento trazendo um leão que não é real, Eu sempre falo, nós temos vários leões internos que precisamos trabalhar antes do parto para poder ter um parto mais fluido no momento, que realmente aconteça esse trabalho de parto. Mas quais são os efeitos da adrenalina, no nosso corpo enquanto a gente estiver em trabalho de parto? Ela causa lentidão nas contrações. Por que ela causa lentidão nas contrações? Porque o corpo vai entender, quando você tem uma descarga de adrenalina, de que aquele lugar não é um lugar seguro para parir. Ele precisa ter essa ação de fugir ou de lutar para garantir a sobrevivência da espécie. Então as contrações elas vão ficar mais lentas, às vezes mais espaçadas, inclusive, para dar esse tempo, para essa mulher ir para um local mais seguro. A dor aumenta. E a dor aumenta por quê? Porque com a adrenalina vem a tensão. Com a tensão, você tem mais dor, Lembra que o ciclo da dor é medo, que gera tensão, que gera dor. A adrenalina, geralmente, ela vem, por conta do medo de algo, seja conhecido ou desconhecido, mas o medo está sempre por trás ali, Um alerta que você receba, sendo real ou não, o medo geralmente está dentro desse processo. Então, ela aumenta a dor porque você tensiona mais o corpo. Então, você acaba sentindo mais dor. E uma outra coisa também que acontece por conta justamente de uma contração do útero, meu brinco caindo, de uma contração do útero, é que existe uma pausa na dilatação, porque as fibras do útero elas se contraem. Então, você geralmente trava o trabalho de parto. A adrenalina serve para atrasar o trabalho de parto até que a mulher se sinta no local seguro novamente, certo? Então, se a gente for parar para ver, quando não existe nada acontecendo, o ideal é que essa adrenalina não estivesse presente. A questão é que o nosso cérebro ele não entende o que é real do que é imaginário e às vezes não tem nada acontecendo, mas na nossa mente tem. E isso ativa a adrenalina. Eu fiz um vídeo também sobre medo do parto, falei um pouco sobre adrenalina. E como a adrenalina está muito conectada com medo, eu recomendo que você assista esse vídeo também, para você perceber também um pouco de como está conectado, a questão de você ativar a adrenalina e o medo do parto e de onde vem esse medo, Porque quando você retira, ou trabalha o medo do parto, a tendência é você diminuir a adrenalina no seu parto. Mas existem outras coisas que acionam a adrenalina no momento do parto. Certo? Eu vou trazer algumas dicas aqui. Barulhos altos, pessoas estranhas, um ambiente hostil, tudo isso ativa o nosso subconsciente. Você chega num lugar que você não conhece, que você desconhece, você tem um comportamento completamente diferente, do que quando você está num lugar que você conhece. Se você chega em sua casa, você está relaxada, você fica tranquila. Se você chega num lugar onde você não conhece, um ambiente que você não conhece,
a tendência do nosso subconsciente é captar o máximo de informações possíveis para perceber se aquele lugar é um lugar seguro realmente, para ver se ele relaxa ou não. Até lá, a adrenalina sobe, né? E pessoas estranhas, pessoas que você não conhece, no momento em que você está vulnerável, também vai aumentar a adrenalina. Um ambiente que não é familiar aumenta a adrenalina, né? Imagine você num local conhecido e num local desconhecido. Seu comportamento muda. Comece a perceber isso, né? Você fica mais atenta, você percebe mais as pessoas ao redor e mais do que isso, não é a sua consciência quem faz isso. O seu subconsciente está ali, ó, processando muito mais rápido todas as informações. Uma outra coisa que aciona muito a adrenalina é você ser muito interrompido ou distraída no momento do parto. É por isso que a gente fala que quanto menos a gente conversa com a mulher no trabalho de parto, melhor. Porque cada interrupção, cada distração tira a mulher daquele processo de estar dentro do fluxo dos hormônios ali, da ocitocina e da endorfina, que vai numa cadeia ali, ó, e se retroalimentando. Vem a contração, a ocitocina, depois vem a endorfina, ela relaxa. Quando a gente interrompe a mulher no trabalho de parto, quando a gente chama muita atenção dela, ela vai acabar se desconectando desse processo fisiológico, desse processo natural. Então, ser interrompida no trabalho de parto ou, né, levar essa mulher a pensar em outra coisa que não seja essa conexão dela com o corpo pode também acionar a adrenalina. Outra coisa que aciona a adrenalina é a falta de privacidade, você se sentir observada. Né? No momento do parto, que é um momento tão íntimo, você tá ali né, se vendo observada ou com a sensação de que tá todo mundo esperando ali você parir. Como não criar expectativa, né? Como não subir ali as expectativas e aumentar a adrenalina quando você não está se sentindo à vontade naquele local. Então a falta de privacidade também aciona a adrenalina. E é por isso que a gente também recomenda que o seu trabalho de parto seja com o mínimo possível de pessoas. Quanto mais gente, né, no seu trabalho de parto, maior a possibilidade de você acionar a adrenalina, porque você vai se sentir mais invadida, né, tipo assim, com menor privacidade, né, e com mais expectativa, porque vai estar todo mundo ali meio que na plateia aguardando, né, de fato você, né, e as notícias. Então a gente, né, nós, na verdade, profissionais do parto, sempre recomendamos evitar muita gente no parto. Inclusive tem uma parteira que fala que uma pessoa a mais no trabalho de parto é 1 hora a mais de trabalho de parto, por conta disso. Além disso, né, de criar essa expectativa, a adrenalina, como qualquer outro hormônio, ele pode ser passado, né, ele pode ser transmitido, isso é instintivo também. Se eu estou em perigo e eu não posso me comunicar com você, se você sente, né, no meu comportamento e até o próprio hormônio, ele é exalado, então você começa a captar, né? E o seu subconsciente começa a captar essa adrenalina e você acaba recebendo esse hormônio. Da mesma forma que a gente recebe o hormônio da ocitocina, né? Que o bebê, quando dorme com a mãe, recebe o hormônio do sono, né? Que é o hormônio da melatonina. A adrenalina também pode ser passada. E pense aí em alguém chegando, correndo, ofegante perto de você. Normalmente o que a gente faz? A gente tem as mesmas sensações. A gente recebe essa adrenalina também. Então, por isso tem que ter muito cuidado com quem você vai levar para o seu parto. Procedimentos invasivos. Se vai fazer um procedimento, logicamente você vai levantar expectativa. Então, qualquer tipo de procedimento que faça você ficar com uma certa preocupação, um certo medo, também atrapalha o trabalho de parto. Muita pergunta no trabalho de parto, né? Muito questionamento, perguntar coisas ali que talvez nem sejam necessárias naquele momento, é para depois do parto, mas às vezes a gente chega na maternidade, a pessoa chega e aí vai perguntar coisas que talvez nem precise, ou a mesma pergunta feita várias vezes. Uma outra dica, dê todas as informações para o seu acompanhante de parto, deixe ele passar isso para você, ou pergunte para aquele profissional se não pode ser respondida essa pergunta depois, né? Porque isso também tira você do foco, levanta, né, a expectativa e aumenta a adrenalina. Uma outra coisa que também precisa ser trabalhada são os medos subconscientes. Às vezes você está super certa do seu parto normal, muito tranquila em relação ao seu parto, mas existem aí medos subconscientes que quando você entra em trabalho de parto, ele vem à tona e aquilo meio que fica reverberando na sua cabeça. E uma forma que você tem de diminuir essa adrenalina quando o medo chega é você identificar de onde vem esse medo, de onde vem essa inquietação e remover esse medo.
E aí você pode fazer isso simplesmente falando desse medo para alguém de sua confiança. Então, você tá ali com medo de que, sei lá, são coisas às vezes que não tem nem fundamento, mas existe ali. O medo tá ali, não negligencie o medo, não ignore ele. Fale, poxa, eu tô com medo de demorar e eu cansar. Tô com medo de precisar de uma cesárea, de fazer tudo isso e não valer a pena e precisar de uma cesárea. Fale. E se puder trabalhar esse medo antes, melhor. Tá? Uma outra coisa que vai ajudar, né? Tudo aquilo que a gente falou nesse instante, tipo, um ambiente mais privativo, né? Aumentar a privacidade do ambiente com luz baixa, com pouca gente, com pouca interrupção, né? Evitar procedimentos desnecessários, porque os procedimentos invasivos também aumentam a expectativa e a adrenalina. Toque toda hora é uma coisa que cria expectativa. Aí você faz o toque, daqui 2 horas outro toque. Não precisa estar toda hora fazendo o exame de toque, porque a dilatação ela não vai influenciar diretamente no processo do parto. E pelo contrário, quanto mais você faz esses exames, mais você tem a sensação de que isso aqui é um parâmetro para saber se o parto está evoluindo ou não, quando na verdade não é. Algumas mulheres dilatam muito rápido, mas o bebê demora de descer, outras demoram mais de dilatar e quando o bebê desce, termina de dilatar o que falta. Saber se tá com 8 ou se tá com 3 não vai mudar, mas vai levantar a expectativa. Às vezes, só em você saber que tá com 8, você fica ansiosa, e isso aumenta a adrenalina. Nem sempre é tão bom saber que tá com 8. Às vezes tá com 3, ainda vai demorar, e você desanima. Então, pra que saber dilatação, né? Se a gente estuda, né? Se você estudar, você vai perceber que a dilatação ela não está literalmente assim diretamente ligada à evolução do trabalho de parto. O trabalho de parto é um dos parâmetros, mas é o menor deles. O que faz a gente perceber se o trabalho de parto está evoluindo ou não é o ritmo, né, das contrações. Porque quando tem contração, tem movimento do bebê, e se tem movimento do bebê, vai ter todo o resto. Vai ter parto, vai ter nascimento, vai ter tudo. Então a gente precisa focar nisso, certo? E como eu falei que a adrenalina ela pode ser passada, você precisa perceber, ou quem está com você precisa ter a consciência de que se ele estiver com sinais de ansiedade, se essa pessoa começar a dar sinais de ansiedade, ela precisa sair de lá. E aí tem uma outra frase que a gente sempre escuta também nos eventos de parto, que é: toda pessoa que está dentro da cena de parto pode ser convidada a se retirar da cena do parto. A única pessoa que não pode se retirar da cena do parto é a mulher. E se for necessário fazer isso para o bem-estar daquela mulher, para que o parto caminhe, a gente precisa entender e respeitar. Preste atenção em quem você vai levar para o seu parto. Escolha bem essas pessoas para que você não tenha que depois pedir para alguém da equipe ou até você mesma, né, conversar com essa pessoa para que ela se retire. Depois de tudo isso, você precisa dar um tempo para essa adrenalina diminuir. Não adianta você achar que a resposta vai ser rápida também. Então, eu vi o medo, conversei sobre o medo, diminuiu, né, a luz, ele cria um ambiente mais favorável. Fiz tudo o que foi necessário ali, deixa eu dar um tempo. Uma coisa que acontece muito também é que a adrenalina ela tem uma tendência a chegar no momento em que você sai de casa para a maternidade, porque não tem como não ter uma expectativa. Primeiro, você ainda não está no local seguro para parir, né? Então você está se deslocando e rola aquele medo de, ai meu Deus, e se nascer no carro? Entenda, sempre vai ter. Então é normal que a adrenalina chegue até para proteger mesmo você de um parto no meio da rua, né? Eu diria. Então, quando você chega na maternidade, esse tempo para que a adrenalina diminua precisa ser dado independente de qualquer coisa. Às vezes, a mulher, quando sai de casa, ela tem uma sensação de que a dor aumentou, porque ela saiu de casa, ela sente que a dor aumentou. Quando ela chega na maternidade, ela acha que ela não está aguentando mais, às vezes até pede analgesia por conta disso. Mas é muito importante que você dê esse tempo para essa adrenalina diminuir. Você vai chegar num local que normalmente você não conhece, né? Inclusive, vale a pena você buscar visitar a maternidade que você vai parir, para você já ter uma noção de como é. Se puder, né, fazer essa visita, é bom. Porque quando você sai de casa para a maternidade, você sai de um ambiente que é completamente confortável, conhecido, onde você se sente seguro, para um ambiente onde você não conhece e ainda com aquele peso de que agora é hora, estou indo ter o meu bebê. Então, a adrenalina sobe, não tem jeito. E aí, o que é que você precisa fazer? Entender que às vezes o aumento da dor é por conta da adrenalina que aumentou, né? Entender que podem espaçar essas contrações, porque ela causa lentidão nas contrações, ela dá uma espaçada no trabalho de parto por bloquear o hormônio da ocitocina.
Então, quando você chega na maternidade, se você sentir que, ai meu Deus, as contrações pararam, dê um tempo, relaxe, tome um banho quentinho, temperatura quente aumenta a ocitocina e dê uma relaxada e espere essa adrenalina diminuir. Então, precisa também, depois de tudo, né, que você realizar para diminuir essa adrenalina, você precisa dar esse tempo para que realmente aconteça essa diminuição, né, do hormônio da adrenalina. Então, tudo que faz você se sentir segura no parto vai diminuir a adrenalina e aumentar a sua ocitocina. Então, são hormônios que são opostos no trabalho de parto. A ocitocina, ela é ativada quando você se sente segura, enquanto isso a adrenalina diminui. Se eu me sinto insegura, eu aumento a minha adrenalina e diminuo a ocitocina. Então, como ela está totalmente conectada e a ocitocina é o hormônio do parto, é o hormônio que inclusive faz a contração acontecer e o trabalho de parto, né, fluir, quanto menor a adrenalina, maior a ocitocina. E o que pode inibir a ocitocina? Tudo que ativa a adrenalina, ansiedade, injeções anestésicas, né? Procedimentos invasivos, toque, a separação da mãe do bebê gera adrenalina no corpo, gera também a diminuição da ocitocina. Lembrando que a ocitocina ela é muito importante para a amamentação, então não é porque pariu que a gente vai diminuir os recursos para ativar a ocitocina. O ambiente precisa ser mantido, porque a ocitocina é que vai gerar o vínculo da mãe e do bebê, é o que vai fazer você, inclusive, criar esse vínculo, reduz inclusive as chances de depressão pós-parto, né? De hemorragia, a descida do leite também, a volta do tônus do útero, né, mais rápido. Então, não é porque pariu que a gente vai agora ativar a adrenalina, ligar todas as luzes da sala, fazer um monte de coisa, não. Pariu é hora de ativar a ocitocina com o bebê no colo. 6 segundos de abraço, já ativa a ocitocina. Imagine você, 1 hora, né, que é o que pedem, o que recomendam, que é a hora dourada, com o seu bebezinho no colo, olhando para ele. O quanto de ocitocina você não vai liberar, né? Vai ajudar, inclusive, na saída da placenta. Então, outra coisa que ativa a adrenalina são crenças e atitudes que levam à vergonha. Então, a falta de privacidade ativa a adrenalina e inibe a ocitocina. Tudo que você fizer que vai causar um desconforto vai diminuir a ocitocina. O uso de ocitocina sintética também aumenta, assim, a adrenalina por ser um procedimento invasivo e inibe também a ocitocina, porque aí desregula, né, os hormônios. Mas, enfim, o que você pode fazer para diminuir a adrenalina? Só para revisar aqui, você até trazer outras dicas para vocês. Lembrando que tudo que você faz para diminuir a adrenalina vai aumentar a sua ocitocina. Um ambiente aconchegante, né? Que vai transmitir conforto e segurança. Vale levar coisas da sua casa, né? Se puder levar uma foto sua, se puder levar o cheirinho da sua casa, isso vai ajudar a manter o ambiente do hospital, da maternidade mais aconchegante. Evitar interrupções, pouca gente no trabalho de parto, né? Para ter menos distração, menos interrupções ali, é importante. Falar para as pessoas que você não quer conversar muito. Um lugar ótimo para evitar conversa, barulho e distração é o banheiro. Então eu sempre falo assim, chegou na maternidade, corre e vai tomar um banho. Porque no banheiro nem cabe muita gente. Então você vai literalmente para uma caverninha escura e aí você eleva ali a sua ocitocina e diminui a sua adrenalina. E a caverna escura tem a ver também com o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, que aumenta a produção dos hormônios do parto. Então também é muito importante você deixar o ambiente mais escuro, né? O calor aumenta a temperatura da pele, que aumenta a ocitocina. Então o chá, o próprio banho, né? A massagem, o toque estimula a ocitocina. O toque traz o quê? Segurança. E a segurança diminui a adrenalina, né? E trazer essa conexão com quem está com você, né? Se sentir segura no parto vai diminuir o hormônio da adrenalina e aumentar o hormônio da ocitocina. Então, esse vídeo aqui, na verdade, foi um vídeo para trazer para você informações de como você pode trazer mais conforto no seu parto e ajudar que esses hormônios do parto estejam aí mais presentes, sem essa adrenalina desconectando você daquilo que realmente você foi feita para, né, ser e fazer, que é esse parto mais fluido, com ocitocina, com endorfina, né, uma sensação melhor. Então, a adrenalina ela pode existir, mas existem maneiras de você sair, né, desse looping de adrenalina e retomar a sensação de conforto. Escolha alguém para estar do seu lado, alguém que você já se sinta segura, né, e
Porque só a presença dessa pessoa muitas vezes vai trazer essa sensação de bem-estar, mas também oriente essa pessoa para que ela seja essa segurança também na linguagem, na postura, no olhar, nas palavras. É muito importante que você leve uma pessoa para o seu parto que também esteja consciente de como ela pode colaborar para que você se sinta ainda mais segura. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo tem informações importantes para outras mulheres, por favor, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, de se inscrever. Eu tenho certeza que você conhece outras mulheres grávidas, então pensa aí nas mulheres grávidas que você conhece, que com certeza vão se beneficiar com essas informações, e espalhe essa informação para todo mundo, porque quando você faz isso, além de você ajudar aquela mulher e fazer a diferença para aquela mulher, você também me ajuda a divulgar esse canal e a espalhar para outras mulheres, porque o YouTube começa a perceber que esse conteúdo é relevante e vai aí espalhar também junto com você essa notícia e essa informação que é tão importante para trazer uma experiência mais positiva de nascimento. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo e não esquece, escolhe direitinho quem você vai levar para o seu parto.